Saudações, meus queridos, sou Crane de Serviço Magnético. Tradicionalmente, numa reunião como a de hoje, a mensagem, a canalização, seria mais breve do que a de ontem. Como a canalização completa de ontem. Assim será também hoje aqui. Chamemos-lhe a segunda parte da comunicação ao nível da alma, a parte mais breve, mais pequena, dessa canalização, embora seja uma parte muito profunda. Ontem falamos sobre instruções, falamos sobre a forma como o Espírito comunica convosco. Falamos mais do que sobre o Espírito, falamos também sobre coisas que existem no planeta e que são também não lineares. Se falamos sobre as coisas não lineares, multidimensionais, conceptuais, que existem no planeta e que comunicam convosco. Falamos até sobre as instruções e a forma como vocês podem também comunicar com essas coisas. Chamamos até algumas dessas coisas pelo nome. Falamos sobre algumas dessas entidades que querem conversar convosco. Tudo isto é muito maior do que vocês pensam. Chegará um dia em que haverá um reconhecimento de que o planeta está repleto de vida, repleto de força vital que é invisível e alguma dela é consciência, é consciente. Haverá então uma recategorização, um recategorizar de coisas como uma grelha. E daquilo que se trata a comunicação com essa grelha cristalina, magnética ou Gaia. E se vocês comunicarem de forma não linear, vocês não vão receber necessariamente mensagens concretas, mas estarão, no entanto, na mesma a comunicar. E falamos sobre tudo isto ontem, e haveria tanto mais para falar. Hoje é uma canalização sobre coisas mais pessoais. Vieram hoje aqui um grupo mais pequenino de vós, mais intenso, para conversar sobre aquilo que é possível de fazer para melhorar essa comunicação. Mas é mais do que isso. Vamos falar sobre comunicação ao nível da alma, entre cada um de vós, convosco próprios, com essa parte maior de vós. A lição de hoje prende-se com a comunicação entre vós e a parte não linear de cada um de vocês que aqui está hoje. Trata-se de comunicação ao nível da alma, com as partes de vós que estão a vibrar acima de vós. Será que conseguem compreender que vocês não são seres individuais, são um coletivo? Digamos que aquilo que era um atributo dos mestres é que eles eram capazes de entrar em contacto com essas partes sagradas de si próprios, como vocês também o podem fazer. Comunicar ao nível da alma com essas partes mais que vibram mais rápido e que vocês chamam de superior. O meu parceiro hoje aqui descreveu já aquilo a que poderiam chamar de a ponte que podem construir entre a inteligência inata do sistema celular do vosso corpo e aquilo que é a vossa mente racional. Pois esse inato é não linear. Isso faz parte desse enigma, desse puzzle que estamos agora a desvendar. Reparem que se estão a comunicar com uma parte divina de vós, então ele está dentro de vós e estão a conversar com uma parte de vós que não é linear, o inato, o vosso eu superior. Trata-se também de comunicação ao nível da alma e o puzzle é muito maior do que vocês pensam. Existe muita beleza em tudo isto. E quero falar sobre essa beleza, sobre como é belo o sistema e sobre como ele é benevolente e está disponível para funcionar a vosso favor, ao vosso dispor. Compreendem? Ouviram? Ele está pronto a funcionar a vosso favor. Vamos rever algo que se passou no passado. Quantas vidas foram as que viveram a arrastar-se pela energia antiga que era vigente no planeta? Tiveram que literalmente arrastar-se vida após vida. Sempre que conseguiam elevar-se, voltavam a ser
empurrados para baixo por esta energia densa. Sempre que se elevavam um pouco e despertavam, entravam numa guerra, a energia matava-os. Digamos que voltavam vida após vida e até despertavam e até podiam se tornar xamãs, e nessa altura acabavam por sucumbir à energia vigente, densa. Quantas vidas, uma após outra, vida após vida, arrastaram-se, sobrevivendo através dessa energia tão densa. A sobrevivência, aliás, tem um significado muito diferente para uma alma antiga daquilo que poderá ter para outros. A sobrevivência numa energia antiga tem a ver com alta consciência. E tudo isto está a mudar. O planeta não vai de repente começar a vibrar numa frequência muito elevada, mas os sistemas à vossa volta, em vosso redor, que vos conhecem, sabem quem é cada um de vós, vão começar a funcionar mais de perto e mais próximo daquilo que é o conhecimento que agora adquirem. Torna-se mais fácil sobreviver nesta nova energia, torna-se mais fácil acreditar naquilo que acreditam e começar a ter um impacto à vossa volta. Vai ser mais fácil encontrar um ponto de equilíbrio. Muitas vezes referimos-nos a este equilíbrio. Muitas vezes aqueles que estão ligados a sistemas de crenças mais esotéricos e que se esforçam por se encaixar em determinadas categorias, porque se trata de uma forma de sobrevivência, sabem que é fácil ser mais ermita. Estou a falar até mesmo com o meu parceiro, é muito mais fácil ser um ermita e não mostrar a vossa luz. Compreendem o que eu estou a dizer, não é? É mais fácil isolarem-se, pois quando abrem a porta e mostram a vossa luz, toda a gente olha para vocês. E sabem o que acontece? Vocês têm medo por todo o passado que já viveram de muitas vidas, em que cada vez que abriam a porta e mostravam a vossa luz, acabavam por sucumbir a essa energia densa que vos matava. Portanto, essa energia está a mudar no planeta. Temos notícias para vós sobre tudo isto. Digamos que as regras do Criador é algo novo que vos vou ensinar. Nós não lhe chamamos propriamente regras. É um pouco mais específico do que isso. Chamemos-lhe antes leis. Que não são violáveis, são leis absolutamente estanques. E o espírito não é como um ser humano. Não é que haja uma consciência linear que tem regras e leis da forma que vocês as compreendem, mas é a melhor forma que consigo explicar aquilo que são as nossas leis. Por exemplo, as leis da física são absolutas e têm a ver com a operação ou os processos sobre os quais a vossa realidade funciona. É aplicável a toda a matéria. Mas as leis da física não são necessariamente leis conscientes, às quais obedece a própria consciência. São apenas as leis da física. Mas nós temos leis de espiritualidade. E no que trata de lidar com o ser humano, nós temos leis muito definidas. E vou dizer-vos quais são. A primeira lei tem a ver com honrar a beleza e a benevolência de todo este processo. E não poderiam esperar outra coisa que viesse da fonte, pois não? A não ser essa beleza, essa benevolência. Então essa primeira regra tem a ver com o facto de nós estarmos ao vosso lado, mas separados de vós. Aparentemente. A menos que vocês nos convidem a entrar na vossa vida. E deixem-me que vos diga que nenhum de nós gosta dessa lei. Porque a maior parte da humanidade que está em modo de sobrevivência e que ainda está presa à energia antiga, que é a vasta maioria da humanidade, não permite que nós cheguemos tão perto. Imaginem os vossos filhos. Imaginem que os vossos filhos de repente ficam diferentes e deixam de vos reconhecer. Não vos conhecem. Imaginem. Imaginem o que é crianças à vossa volta a ir contra as paredes porque não conseguem ver, estão às escuras. E vocês são os únicos que têm uma lanterna na mão. E vocês amam-vos. Mas eles nunca pedem, nunca vos chamam, nunca vos pedem essa luz. E eles nem sequer se lembram de quem vocês são. E vocês adoram-nos. Imaginem o que é estar nessa situação. E não poder fazer nada. Assim é essa lei para nós.
Mas quando vocês abrem a vossa mão, estendem essa mão, abrem o vosso coração, vocês abrem uma porta para toda uma linhagem de uma lembrança akáshica, e abrindo essa porta que pede ao Espírito: que mais há aqui para eu saber? Essa é a permissão que vocês nos dão para penetrar na vossa dimensão, para entrar em comunicação convosco. E não somos só nós. É aqui que a informação se torna ainda mais sonarenta. Não somos só nós. Aquilo que vocês chamam de a sensibilidade à energia, e que todos os seres humanos têm, uns mais que outros, tem a ver com isto. Portanto, por exemplo, quando vocês entram num campo de batalha onde houve uma guerra anteriormente, essa energia está registada na grelha cristalina e há quem entre nesses sítios e sinta. E vocês podem ir com um companheiro e vocês dizem ao vosso amigo: não sentes energia aqui? E eles vão dizer: o quê? O que é que queres dizer com isso? E vocês vão dizer: algo aconteceu neste lugar, não sentes? Não sentes? Eles dizem: não, eu não sinto nada. E vão olhar para vocês com uma cara de que vocês estão a ser estranhos ou a fingir que estão a ser sensíveis. Mas vocês sabem o que estão a sentir. Qual é a diferença entre vocês e o vosso amigo que não está a sentir nada? A resposta é esta: vocês estão a permitir-se sentir. E eles não, eles bloqueiam esse conhecimento, essa informação. E vamos falar mais sobre bloqueios e filtros daqui a pouco. Alguns de vós entram numa floresta e sentem a conversa que a floresta tem convosco, sentem o amor das árvores por vós, sentem a beleza a conversar convosco. E as árvores benevolentemente enviam-vos oxigênio e vocês, em troca, dão-lhes o carbono. E vocês imaginam que é o planeta tem um sistema maravilhoso? Que sistema belíssimo que existe no planeta. As plantas a dar-vos oxigênio e vocês a dar-lhes dióxido de carbono. Que sistema tão belo! Olhem em volta. E a ciência vai dizer: isto aconteceu tudo por acidente. E eu digo: que sistema tão lindo! Um sistema cooperativo, benevolente, acidental, com a natureza. A natureza sabe quem é cada um de vós. Quando entram numa floresta, vocês sentem o abraço da floresta. E podem estar com alguém ao vosso lado que tenha uma serra elétrica na mão. E eles não sentem nada disso. Olham para as árvores, veem o recurso que elas constituem. E qual é a diferença entre a pessoa com a serra elétrica na mão e aquilo que vocês... E vocês, aquilo que vocês estão a sentir? Qual é a diferença entre os dois seres humanos? Reparem que eu não estou aqui em julgamento a dizer isto. Eu só estou a perguntar qual é a diferença entre aquelas duas pessoas. Uma que sente o abraço da floresta e a outra que a vê como recurso. É que um permite sentir-se e o outro não permite. Quando alguém se dá permissão de sentir, isso é o suficiente para começar a sentir. A maior parte das pessoas não dão permissão a essa sensação, a essa sensibilidade. E a lei é essa. A lei diz que se vocês não abrem essa porta, ela não se pode impor. Não há uma capacidade de asserção. Essas são as leis. Assim que abrem a porta, vocês começam a sentir. E não é só sentir a energia da floresta, ou só a sentir a nossa energia ou a nossa informação. Existem muitos outros grupos com nomes que vocês também já batizaram, muitos conhecem, outros não, que não conseguem comunicar convosco, a menos que vocês o permitam. Eles também estão sujeitos a esta lei que nós observamos. Portanto, vocês não vão ter informação nem comunicação dos pleiadianos, dos sirianos, dos arturianos ou dos oriontes, a menos que vocês convidem essa informação a chegar até vós, a menos que se abram a possibilidade de poder haver mais aqui. Grupos benevolentes que são representativos daquilo que é a vossa essência, o vosso ADN, e que vos conhecem, sabem quem vocês são e que estão aqui para ajudarem de tantas formas diferentes. A quantidade de ajuda que vocês têm neste planeta é incrível. E a maior parte da humanidade não se permite comunicar e saber disto. É aqui que a alma antiga entra em cena. Vocês já estão predispostos a ouvir essa comunicação. Se vocês estão a ouvir esta gravação, vocês estão predispostos a permitir essa comunicação. Eu vou explicar-vos o que se passa aqui. Há vários graus de permissão que vocês podem atingir.
mas basta abrirem primeiro essa porta, basta ter uma fresta aberta nessa porta, que ela começa a abrir-se mais. A energia de 2014 e de 2014 em diante tem a ver precisamente com a criação de novos paradigmas no planeta. Tanto em termos de descoberta e de despertar, de realizações, de concretizações, de chegar a grandes momentos de epifanias, mas não serão só a nível espiritual. A ciência vai chegar a grandes conclusões, vai-se questionar sobre coisas que vai fazer abrir portas que não serão todas de origem espiritual, embora todas, de facto, levem a um ponto único. A descoberta da física sobre a consciência, sobre coisas que estavam à vista, mas que eles não conheciam, vai obrigar a repensar o puzzle da realidade, o enigma daquilo que é a vida. E isso irá, eventualmente, levar a perguntar questões tão fundamentais quanto a comunicação ao nível da alma. Será que é verdadeira? E chegarão a essas conclusões, que assim é. Médicos num bloco operatório, operar alguém. Quimicamente, o paciente está completamente fora de si. Talvez o seu coração tenha sido até removido e esteja a bater numa máquina à parte, e é isso que o mantém vivo. Mas a sua vida, a sua essência vital, pode estar acima do bloco operatório e observar tudo isso a acontecer com o seu corpo. Muitos falaram sobre isso. Uns em coma, outros em experiências de quase morte, falam sobre essa experiência. Uns sim e outros não. E porquê? Porque uns deram permissão a essa comunicação ao nível da alma e outros não. Muitas destas coisas são muito comprováveis e a seu tempo estas coisas vão começar a revelar-se. E vai ter que haver um reconhecimento de todos estes novos conceitos sobre a vida. E um desses conceitos é o seguinte: a vida é eterna. Não tem a ver com o corpo físico. A consciência existe separadamente de qualquer corpo físico. A consciência é eterna. Quando a Terra começar a descobrir isso, o planeta começar a perceber isso, será o virar de uma nova direção e uma abertura para todo um paradigma espiritual. E vai demorar muito a acontecer? Sim, vai demorar bastante a acontecer, mas não se preocupem, vocês vão estar lá para ver. Não se preocupem, vocês vão estar lá para ver. Não precisam de pôr-lhe uma data, limite de quando é que isso vai acontecer ou quando é que vocês vão lá estar. Mas da próxima vez que vocês voltarem a este planeta e despertarem, vocês da próxima vez vão se lembrar de quem vocês são. De uma forma muito mais evidente do que desta em que estão agora presentes a viver. E não vai aparecer mais tarde na vida, não vão ter essa consciência despertada de repente, vão se lembrar desde que nascem. Mas vamos falar sobre bloqueios e filtros. O principal bloqueio e o principal limite que impõe a permitir-se sentir estas coisas e saber estas coisas, acreditar, prende-se com a tradição daquilo que vos ensinaram, aquilo que vos foi dito sobre todas estas coisas. Digamos que aquilo que aprenderam é como que uma tampa que têm sobre vocês e que obrigaria a que tivessem que reaprender tudo aquilo que consideram de precioso e verdadeiro, pois a autoridade, seja o que for que isso quer dizer para vocês, portanto a autoridade pode ser os pais, a escola, pode ser os professores, aqueles que amam e admiram, vos pode ter dado esse paradigma, essa tampa que põe em cima de vós, porque olham para essa autoridade e pensam que aqueles são os detentores da verdade absoluta. Reparem que não digo isto em julgamento, mas a verdade é que eles não têm a verdade toda nas suas mãos. Fizeram o melhor que podiam e que sabiam com a energia antiga que havia no planeta. De facto fizeram o melhor que podiam, mas aqui estão vocês a aprender algo ainda mais avançado, algo de novo. Como é que vocês conseguem transcender esse bloco, essa tampa? A resposta é esta: têm que suspender tudo aquilo que vos foi ensinado, tudo o que aprenderam, e pelo menos permitirem-se espaço para algo de novo, algo de diferente. Alguns talvez nunca destampem essa tampa que não vos permite expandir o seu conhecimento e podem permanecer dentro desse contexto bloqueado. Ou podem abrir só um pouco essa tampa e deixar passar alguma dessa informação. Por exemplo, digamos que, por exemplo, aquilo que vocês acreditam entra em conflito com aquilo que são os ensinamentos esotéricos que nós temos estado a passar nos últimos 2 dias. No entanto, algumas coisas vocês conseguem aceitar. E então
permitem parte da informação como verdade. Digamos que a vossa psique humana compartimentaliza vários aspectos. Então vocês podem aceitar alguns aspectos e outros não, ou ficarem na dúvida se aceitam ou não. Isso é um filtro. E como é que os filtros então funcionam? E mudam a vossa vida? O que acontece é que os filtros vos inibem de ver aqueles aspectos que são de outra forma nítidos, ou não vos permitem ver a verdade por aquilo que é, e permite-vos apenas deixar vislumbrar parte dessas verdades. Acontece muito, por exemplo, com as pessoas que são intuitivas, os psíquicos, os curadores, as coisas que eles definem como sendo aquilo que é apropriado ou não é apropriado fazer, as coisas que são os seus talentos, as suas aptidões ou as coisas que não são capazes de fazer. Também aí se trata de filtros. Por exemplo, uma pessoa que canaliza um médium, que se senta em frente da voz e vocês sabem que ele é muito capaz, é muito intuitivo e pode-vos dar informação muito válida, embora tenha completamente passado ao lado daquilo que era verdadeiro para vós noutros aspectos. Eles podem até falar-vos sobre o vosso futuro, sobre potenciais daquilo que vai ser a vossa vida. E, no entanto, passado um tempo, vocês percebem que, afinal, aquelas datas, aquelas horas que eles até mencionaram tão especificamente, já passaram e não aconteceu nada do que o médium disse que iria acontecer. E isso pode-vos fazer pensar que, se calhar, aquele médium não era assim tão bom, aquele canalizador. E, na verdade, o que se passou é que ele tinha um filtro. E o filtro que esse médium tinha obrigou-os a filtrar a informação de forma a que aquilo que era um potencial que eles estavam a ver era a única verdade que eles conseguiam ver. Portanto, se a pessoa era um bocadinho mais pessimista, tudo o que ele conseguia ver eram os potenciais negativos. Portanto, o que o canal fez, o que o médium fez naquele momento que viu esse vosso potencial, foi ver o mais negativo. Embora, reparem, existem ínfimos potenciais. De facto, há negativos e positivos. Mas o que se trata quando nós vos damos as mensagens é que nós estamos a falar do potencial mais forte, que neste caso, para vós, em coletivo, é um planeta belíssimo, em paz, amoroso. É disso que se trata, o potencial mais forte. Não quer dizer que não hajam outros potenciais, mas são ínfimos, não são importantes. Digamos que em percentagem são menos relevantes. Há coisas que existem em potencial e que nunca aconteceriam nem num milhão de anos, mas não deixam de existir. Mas se o canal, através do seu filtro, se o médium está focado em algo negativo, é isso que ele vos vai dizer que vai acontecer. E é isso que vocês vão receber dessa informação. Mas há outros filtros. Por exemplo, se eu vos fizesse várias perguntas pessoais, e eu sei quem é cada um de vós, eu sei que vocês perguntam: será que isto é real? Será que isto é verdadeiro? Vocês acreditam que têm um registro acástico onde estão detidas todas as informações sobre vidas passadas? E se vocês disserem sim, eu digo ótimo. Vocês estão a permitir nesse momento parte dessa comunicação ao nível da alma. E eu digo: meus queridos, estão prontos para avançar para o patamar seguinte? E vocês dizem sim. E aí vão avançando, de grau a degrau. E quando o fazem, o que começa a acontecer é que a vossa pineal começa a expandir e começam a receber mais pensamento intuitivo. E é aí que o filtro começa a atuar. E o filtro é o seguinte: vocês pensam, eu não mereço. Esse é um dos filtros, eu não mereço. Por que será que a humanidade olha para a vida do mestre e, em vez de ouvir o que o mestre estava a dizer, de repente o que decidem fazer é que, para poder honrar esse mestre, têm que imitar todo o sofrimento, têm que passar por todo o sofrimento que esse mestre sofreu também. Isso é um filtro. Compreendem? Aquilo que vocês construíram à volta do amor de Deus é que vocês têm que sofrer. Isso é um filtro, isso não faz sentido nenhum. É um filtro. Vocês têm alguns filtros que correspondem à realidade e outros que não. Mas vocês sabem qual é qual. Reparem que eu não estou a falar em julgamento. Estou simplesmente a dizer a forma como as coisas funcionam. A humanidade olha para determinadas coisas sem a estrutura
ou o conhecimento, ou a sabedoria, para discernir realmente aquilo que está em frente de si, ou a forma como compreendê-la. Digamos que há uma transcendência em relação àquilo que está à sua frente e acaba por não saber o que fazer com essa informação. Portanto, a melhor coisa que podem fazer para se livrar dos filtros é esquecer tudo aquilo que alguma vez aprenderam. Comecem do ponto zero, comecem numa tela em branco. O que eu peço que façam, comecem por sentar-se simplesmente em silêncio e perguntem-se: será que eu sou amado? E sintam a nossa mão chegar perto de vós e comecemos por aí. Digamos que este é o ponto zero, é o primeiro degrau. Comecemos por aí, porque assim que se perguntam e sentem o nosso amor, vocês vão permitir começar a avançar nesse processo em que o intelecto relaxa e dá espaço a esse amor. Foi esse o processo que o meu parceiro teve que aprender, a deixar os filtros de lado. E eram filtros fortes. E os filtros diziam-lhe que isto não é possível, cientificamente isto não faz sentido nenhum. Eu em 3D sei que as coisas não funcionam assim, disparate, eu estou aqui a fingir que estou a canalizar. São filtros. E lentamente foram-se dissolvendo. O maior de todos é a baixa autoestima. O meu parceiro dizia que disparate, eu agora vou abrir a boca e fazer figura triste, pois já a fez, portanto só teve que ultrapassar esse complexo. E além disso foi melhorando cada vez mais. E foi melhorando e melhorando. Sabem como é que nós o escolhemos? Nós chegamos até ele através do seu coração. E ele teve que medir aquilo que era a informação que chegava através do coração e do seu cérebro. Teve que discernir essas duas coisas. Agora já sabem quais são as regras. Já sabem que há blocos, a tradição, os ensinamentos antigos, a velha energia, conceitos que já não nos servem. E não digo isto em julgamento. Nós não podemos julgar-vos por aquilo que ainda não sabiam. Como é que nós alguma vez vos podíamos julgar? De que forma possível? Nunca vos poderíamos julgar. Nós só temos apreço por aquilo que são, por aquilo que fazem. Nunca vos culparíamos por não verem a luz quando vocês estão numa sala escura. Esta não é uma mensagem em que estamos a dizer que vocês estavam errados e agora começam a estar corretos. Nós estamos a dizer é que vocês estavam às escuras e agora começa-se a ver a luz. Alma antiga, é isso que vocês fazem. Vocês carregam essa luz. Vou começar de novo. Curador, sanador, estão a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Sabem porquê que às vezes as curas não funcionam? Porque a antiga energia obrigava-vos a fazer procedimentos e processos que agora já não são apropriados. Vocês podem continuar com técnicas e com processos que estejam errados, mas o que nós queremos dizer é que nós gostávamos que vocês tivessem resultados com todas essas coisas. Queremos que dupliquem, tripliquem o vosso sucesso. Reparem, escutem com atenção, não interpretem mal. Vocês não têm que ser pobres para chegar a Deus. Compreendem isso? Conseguem aceitar que assim é? Vocês podem, com dignidade, ter um vencimento, receber pelos vossos trabalhos de cura, de mediunidade, serem realmente trabalhadores de luz e receber pelo vosso trabalho. Permitam-se essa troca energética, quer seja troca direta, quer seja através da moeda, do dinheiro. Vocês têm que receber pelos vossos serviços. Quem foi que vos disse que não era apropriado receberem dinheiro pelo serviço que prestam? Porque vocês têm este conceito antigo que se é espiritual tem que ser gratuito. Pois esta gravação de facto é gratuita. Muitos vão escutá-la gratuitamente. Mas vocês percebem a energia daquilo que eu estou a dizer? Aqueles que oferecem serviços têm o direito de cobrar por aquilo que estão a oferecer. Como qualquer outro serviço que existe no planeta. É apropriado. Há integridade nesse processo. Estas mensagens são gratuitas, esta energia é gratuita. Estas são as instruções que deu ao meu parceiro. Há coisas que se cobram e há coisas que não se cobram. Foi essas as instruções que eu dei ao meu parceiro. Parte da nova energia fala de coisas práticas também. Vocês têm que saber desmistificar que não têm que sofrer, não têm que ser pobres para chegar a Deus. Vocês podem andar de cabeça erguida,
viver com dignidade do vosso trabalho, alma antiga, chegou o momento de se juntarem ao resto do planeta, saírem da vossa fase de ermita, em equilíbrio, mostrem o vosso exemplo com o vosso equilíbrio, libertem-se destes bloqueios, destes filtros. E estas coisas que até aqui normalmente não nos deixam chegar com a nossa mão até à vossa. Quando tiram esses bloqueios, o vosso eu superior começa a conversar convosco e vão receber informação que vos pode permitir ter vidas mais longas, mais saudáveis e deixar de se preocupar com tudo o que tem a ver com a sobrevivência. Se saírem desse modo de sobrevivência e fazem-no deixando os bloqueios, os filtros, vocês vão dar o vosso exemplo ao mundo. Essa é a mensagem de hoje, mas também é a mensagem de ontem e de amanhã. Porque muitos de vós precisavam de ouvir isto. E precisam de ouvir isto vezes sem conta. Eu sei quem está aqui hoje. Isto sei cada um dos que estão a ouvir, cada um do que lê uma palavra na página. Eu sei de cada um de vós. Eu sei quem vocês são. E sei que às vezes são teimosos. Sabemos que o cérebro humano às vezes tem que ouvir as coisas muitas vezes. Mas reparem que se não for nesta vida, vocês vão perceber na próxima. Nós somos muito pacientes. A Terra é muito paciente. Pode até haver altos e baixos neste processo, haverá alguns de vós que vão avançar e depois regredir um pouco em termos de compreender que a civilização que vai vir a seguir é muito positiva, é muito bela. Haverá muitos que vão ficar frustrados e tristes porque sentem que a velha energia ainda está presente e vai haver como que um separar das águas. E isso vai acontecer em todos os aspectos, até a nova era vai haver grupos que se vão separar em conceitos diferentes. Esta mensagem não vai encaixar muito bem, por exemplo, naquelas pessoas que estão muito arraigadas, agarradas à velha tradição e não querem desprender, deslargar aquilo que são conceitos antigos que já não lhes servem. A mensagem de hoje é que vejam as coisas pelo que são, vejam a verdade daquilo que está à frente de vós e vejam para onde ela vai. Alma antiga. E assim é.